Olá, seja bem-vindo ao Conexão Pesquisa, um espaço para conversarmos sobre ciência, saúde e inovação no SUS. Eu sou Lívia Alves, sou enfermeira, atualmente estou lotada na Unidade de Gestão de Pesquisa aqui do Hospital Universitário Júlio Miller. E nesse episódio a gente vai dar início às nossas conexões. Nosso convidado é o enfermeiro e pesquisador Emílio Carlos Alves dos Santos, mestre em Ciências Aplicadas à Atenção Hospitalar e atualmente chefe do setor de ensino no Hospital Júlio Miller. Ele desenvolveu sua pesquisa de mestrado, cuja dissertação teve como tema Simulação em Saúde, com equipe multiprofissional no ensino da reanimação cardiorrespiratória, avaliação de cenários e desempenho. Realizada no Hospital Universitário Júlio Miller, e hoje ele vai nos contar como foi desenvolver esse tipo de pesquisa na prática e quais foram os desafios, os bastidores e os resultados esperados. Então, se você quer entender como os centros de simulação estão revolucionando o ensino na saúde, fica aqui conosco que a gente vai começar. Então, Emílio, para você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional, como surgiu esse interesse pela área da simulação em saúde? Claro, mas antes disso, Lívia, é uma alegria estar aqui contigo, minha colega de faculdade, de formação, e é um momento que vai ser muito bacana aí, espero que todos gostem. Okay, bom, para falar da trajetória, primeiro, eu tive meu primeiro contato com a simulação em 2014, na Copa do Mundo de 2014. Eu atuava num hospital estadual, que foi referência para o estado e para a Copa do Mundo e para a FIFA. Então a gente fazia uns treinos relacionados à equipe do bombeiro, polícia militar, que eram de acidentes com múltiplas vítimas. Então foi a primeira vez que eu vi, nem entendendo do método, aquela utilização de atores, aquela cena cinematográfica muito interessante, muito rica, aquilo me chamou a atenção. Até então nem entendendo que era um projeto, né, uma estratégia de simulação. Foi o primeiro contato que eu tive. Passado isso, eu entrei no Hospital Universitário Júlio Miller, enquanto servidor, né, de carreira, e atuei na área de desenvolvimento de pessoas. E aí, numa das temáticas, foi feita uma proposta e levantada a demanda de se trabalhar urgência e emergência com paciente adulto. Fizemos um contato com duas colegas do SAMU e elas trabalharam com a gente um projeto e trouxeram uma estratégia muito diferente, que conversava muito com o que eu tinha visto em 2014. E elas comentaram que chamava simulação, que era uma estratégia onde os centros de São Paulo estavam utilizando de uma forma mais intensa e que era simulação em saúde, se falava simulação até realística, até um termo, né, que talvez não é tão correto, mas era a forma que se comentava dessa temática. E aí, nesse contato com elas, teve uma oportunidade de ter na sequência as Olimpíadas de 2018, 2016, né? 2 anos. 2 anos. E aí, como eu tinha trabalhado na Copa do Mundo, eu fui indicado e entrei na Força Nacional do SUS. Fui cadastrado, indicado. E aí eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio. E em contrapartida desse trabalho, a gente teve uma vaga via PROAD SUS a participar de um curso de urgências e emergências no Albert Einstein relacionado ao paciente adulto. E aí foi onde eu realmente tive a primeira imersão enquanto participante de uma estratégia de simulação muito sistematizada em um ambiente controlado. Era um centro lá em São Paulo, inclusive tinha área de aviação junto, e eu fiquei encantada. Foi um fim de semana aonde de tudo aconteceu, né? E aí eu refleti muito que, nossa, esses 2 dias aqui, nessa estratégia de simulação, sem brincadeira, meu pensamento foi, valeram mais que muitos estágios, assim, semestres inteiros. Por quê? Muitas vezes no estágio, se você não é coroado ou não acontece uma situação de parada, uma situação de manejo de um DPOC, você vai formar e aquele estágio não vai te dar aquela oportunidade. Até porque isso é sazonal, você não tem governabilidade de que casos vão aparecer. E na simulação, sim, você tem governabilidade. Você programa um cenário, você constrói, você treina um ator, você traz o realismo. E isso me chamou muita atenção e eu fiquei pensando, nossa, como que no hospital de ensino a gente não tem isso? Eu na minha faculdade não vi isso e aquilo me ficou atrás da orelha, essa pulguinha atrás da orelha. E aí voltei para Cuiabá. Então nessa trajetória, assim, trazendo para a simulação e esse contato, foi muito interessante, porque
me chamou o interesse, né? Ficou realmente bem fixado. E aí eu falei, nossa, por que não no hospital? Aí trouxe a proposta na época, mas o interesse ele surgiu muito desse curso, juntado a essa reflexão do que eu tinha vivenciado nessas duas oportunidades, via Secretaria de Estado de Saúde enquanto treinamento de assistente de múltiplas vítimas, enquanto as duas colegas do SAMU, que foi a Marlene Hiller, né, a Luísa Helena, vieram e trouxeram, eu fiquei encantado também. E aí quando eu fui no hospital de referência em São Paulo, isso me trouxe realmente isso é viável, isso é possível, e era um treinamento para profissionais. E aí essa reflexão me chamou muita atenção, e daí começou toda essa história aí que a gente vai seguir e tudo mais. Então isso foi a sua motivação, foi, né? O link, foi a virada de chave, o gatilho, o que realmente eu voltei assim, preciso trazer isso para Mato Grosso, para Cuiabá, para o Júlio Miller. E como que foi daí o projeto para concepção mesmo do centro de simulação aqui, né? Como você pode partilhar com a gente como que foi ganhando forma, né? Esse trabalho de construção do centro de simulação. Perfeito. É assim, a gente comecei, né? Posso falar, era bem ainda inicial. Então, assim, eu tinha a pretensão de fazer o mestrado, né? E aí, nessa ideia do mestrado, me chamava a atenção querer trabalhar com a simulação. Tinha encontrado poucos artigos, mas já tinha encontrado algo. E aí a ideia do projeto, ela até começa com uma adaptação realmente local. Na verdade, começa de parcerias com a Faculdade de Enfermagem e de Medicina, mas principalmente nesse início com a de Enfermagem. Então veio algumas disciplinas de atendimento ao paciente adulto, né, em situações críticas, e como eu tinha acabado de passar por esse curso no Einstein, eu falei, posso replicar um pouco do que a gente vivenciou lá. E utilizando essa estratégia do que eu também tinha visto com as colegas do SAMU. Então a gente começou a fazer uma parceria com uma disciplina, e aí eu trouxe tudo de casa, né? Não tinha simulador, não tinha os manequins, então eu trouxe roupa de frio, colocava espuma e montava assim um torso. Falei, vamos tentar, porque uma coisa muito importante na simulação não é a tecnologia, mas é o método. Então, independente da estrutura, independente de qualquer coisa, você tendo um método bem aplicado, você consegue fazer a simulação com pouco. Inclusive, é uma história que se conversa muito de como foi aqui o início. Então, a gente não tinha centro, não tinha sala, e a gente começou a tentar realmente fazer com o que a gente tinha. Então, o início mesmo dessa concepção do projeto começou com essa parceria na disciplina. Passada a parceria da disciplina, eu falei, nossa, é viável. Os alunos gostaram, os professores gostaram, o feedback foi muito positivo. Eu falei, nossa, eu acho que realmente tem um sentido a gente trazer para cá, para o hospital. E daí começou a ideia do projeto. Como que a gente faz isso aqui? E aí, como eu tinha vivenciado e tinha uma visita técnica no centro em São Paulo, eu peguei muitos detalhes, anotei tudo, apesar de eu estar lá para ser treinado e capacitado, eu também olhei a infraestrutura, tentei olhar o que eles tinham nos bastidores, e eles abrem muito isso para realmente ter essa replicação. E aí eu pensei, nossa, a gente consegue fazer uma adaptação aqui numa sala. Nisso eu entrei no mestrado, falei, vamos unir o útil ao agradável, trazer esse projeto para dentro do mestrado e ao mesmo tempo deixar um legado para a instituição. E aí foi onde teve a primeira conversa, na época o superintendente era o professor Maninho e o nosso gerente de ensino e pesquisa, o professor Jorge. E aí a gente levei essa proposta, eles gostaram bastante e a gente fez uma primeira adaptação na sala de aula, até então sala A, onde a gente fez as divisórias, um espelho unidirecional, colocando microfones no teto, e daí começa o primeiro projeto de uma sala preparada para se aplicar o ensino baseado em simulação, com sala de controle, com ambiente simulado, captação de áudio e vídeo. E daí começou toda essa história inicial do projeto, digamos assim, pioneiro, né, que desbravou isso aqui. Aí eu não sei se eu já falaria, mas aí daí pra frente a gente foi caminhando. Não sei se já falo de novo. Eu tô gostando bem dessa conversa aqui, você tá me falando só muitas coisas muitas coisas boas, né? E assim, e de desafio, porque do jeito que você tá me contando, parece que foi muito bonitinho. Muitos desafios, Lívia. Olha, vamos começar assim. Primeiro, até a própria ideia de convencimento. A simulação ela dá muito mais trabalho de você montar. Onde eu faço uma aula expositiva, eu uso poucos recursos, então eu preciso basicamente do slide, do data show. Se eu tento trazer isso para simulação, eu preciso de um cenário, eu preciso às vezes de um ator, de um simulador, preciso criar um roteiro, uma cena, criar toda um caso clínico. Então já começa o primeiro desafio, que é o convencimento de que isso
vai ser complementar à aula expositiva. Então, o meu desafio foi esse com os facilitadores, de poder eles darem esse crédito, a gente aplicar essa metodologia, um dos primeiros. Ainda até mais tranquilo, né? Falando com o professor, ele também tem essa visão. E outro desafio é a infraestrutura, né? Essa adaptação, ela requer recursos financeiros. Então, na época, até falo aqui, agradeço muito a minha esposa pela paciência, porque aí fomos atrás de materiais, a gente não tem muito material específico aqui no Cuiabá, então a gente tentou seguir o método. Então a primeira barreira é a questão financeira. Mas aí na época a gente conseguiu se organizar, conseguiu fazer algumas doações para o hospital, né, de cunho próprio. Esse projeto do mestrado ele ajudou muito nesse sentido. Então a gente conseguiu vencer essa barreira e fazer a primeira adaptação. Outra barreira foi a integração curricular, a integração como estratégia de ensino. Por quê? A gente passa por um segundo convencimento. Como que você adapta uma sala de aula que até então comportava 41 alunos e vai passar a comportar 20? Então, outro desafio foi convencer que essa adaptação não geraria um impacto na logística do anexo didático, na logística do hospital já tinha como atividade, né? A gente já sabe que aqui na GEP a gente tem aulas da residência, aulas da graduação. Então, aí a gente precisou levantar esses indicadores e demonstrar que não, que esse impacto ele não seria significativo, pelo contrário, a gente tinha grandes reservas com menos de 20 pessoas. E que essa sala, inclusive, ela seria readaptada. E aí vem outro desafio. Você, numa fase de convencimento, a gente fazia uma simulação e aí teve o desafio de conseguir os materiais, equipamentos, né? Aí lá eu falava que era lá vem o Emílio do depósito. Então eu entrava nesses depósitos, Lívia, e saía assim revirando. Tem leito, eu queria mimetizar, né, imitar um ambiente clínico. E aí não tinha recurso, então eu ia pro depósito do hospital, que a gente fazia então reformas de mobiliário, um leito que não estava utilizando na sua integralidade, se bem que na simulação precisa que funcione assim como é na assistência. Tem que sair dessa máxima que lá pode ter coisa para fingir, não, tem que funcionar. Então a gente foi conseguindo, por estar no hospital, isso facilitou um pouco. Eles liberavam espaço no depósito e eu pegava esses materiais que até então obsoletos. Então a gente conseguiu vencer isso até nessa parceria legal. E aí, com passada essa fase, esse desafio da infra, é um desafio realmente da implantação, da utilização do método, porque a gente é uma pessoa só. A gente precisa que isso seja integrado na enfermagem, na educação permanente, que os profissionais desçam, que eles participem, formação de facilitadores. Outro desafio realmente foi o processo de desenvolvimento de facilitadores em simulação. E aí a gente teve uma grande virada interessante de ter parceiros como Eloana, Cássia, Thaís Stranieri, que era fisioterapeuta. Até então agradeço o programa, né, as gestações que aconteceram na época. Por quê? Quem que vinha para nós e nos ajudou nisso? As gestantes. Então veio a Alessandra também da GO. Já veio várias mãos, né, passaram por nós. Aí esse desafio de recursos humanos foi um dos maiores que a gente teve para vencer. Foi até um dos que mais demorou para a gente poder consolidar. Então eu diria assim, numa escala de desafios, recursos humanos como lá no topo das dificuldades que a gente teve para estruturar. Depois a infraestrutura, pela questão de recursos e caro, mas aí facilitou estar dentro do ambiente hospitalar. E a outra é esse início, né? Eu acho que até a gente venceu de uma forma mais tranquila por conta de ser um hospital de ensino. Acho que a cultura é um pouco diferente, isso também facilita. Mas um dos maiores desafios que eu diria foi recursos humanos. Por quê? Você ter um profissional da saúde, da assistência, em um serviço de ensino e aprendizagem, que era novo. O que é isso? Centro de simulação? Não, lá o laboratório dos bonecos, como as pessoas diziam. Para que ter um enfermeiro lá? Um técnico lá? E aí quando a gente começa a entender a complexidade, o que é montar um cenário, programar um simulador que tem que ter lá a resposta fisiológica, tem que programar um simulador na questão do efeito no monitor quando você aplica uma adrenalina, aí vai entendendo por que tem que ser um profissional de saúde, quando eu tenho que mimetizar um paciente entubado, um paciente com uma via aérea com secreção. E aí esse convencimento ele é de formiguinha, porque por mais que todos conheçam, a assistência ela é muito pressionada também, e a gente entende isso. Eu diria que foi um dos maiores desafios a questão de recursos humanos. E aí recursos financeiros, depois ele foi acontecendo aí, não sei se eu já conto, mas é bem interessante como foi sendo estruturado. Tá, vamos guardar isso aí então. Perfeito. Se eu não perguntar aqui, a gente segura volta. Essa, né? Mas assim, só para quem tá ouvindo a gente para entender que você sai de uma sala, de uma meia sala,
tô certa, né? Exato. Sai de uma meia sala para uma estrutura ali que é o SEBS hoje. Eu não sei se vocês... São quantos metros quadrados lá? A gente saiu de 25 metros quadrados, hoje lá são 138 metros quadrados. Então. E no novo a gente vai para 780, quase 4, 5 vezes maior do que a gente tem. Que trajetória aí, né? E você tinha falado da inspiração do Einstein, né? E a equipe do SAMU. Você chegou a visitar outros centros dentro, fora do Brasil, não sei, ou ter conexões com outros lugares? Sim, com certeza. Conta pra gente disso aí. Mas é bem interessante. Localmente, a gente tinha poucas referências de centro que estavam dentro de um hospital e que tinha esse objetivo para melhorar a assistência, o ensino, a formação e a graduação. Então eu tive lindas oportunidades que eu acabei não comentando, que foi, em 2017 eu me ingressei no SIG de Simulação e Saúde, que é uma estratégia muito interessante, que fica vinculado à unidade de saúde, e foi um dos grandes desenvolvedores da minha trajetória na simulação. Com pouco dinheiro, foi onde me ajudou a capacitar, e onde eu abri redes de conexão, que incentivou nas visitas técnicas que eu fiz. Então lá eu conheci a professora Maria do Carmo, que ainda é a atual coordenadora do SIG de Simulação, e ela coordena o centro de simulação lá da UFMG. E aí eu conheci ela, inclusive foi minha banca de mestrado depois, então ela como uma coisa bacana vinda desse grande projeto, né, que é o SIG Saúde. E aí eu fiz então visita técnica lá na UFMG, conheci o centro, eu queria conhecer centros públicos e privados. Primeiro que a gente é público, e é legal e interessante também conhecer outras iniciativas também privadas, ver qual o nível de complexidade, se varia muito ou não. E aí nisso, da UFMG foi muito interessante porque eles tinham uma estrutura muito grande, era um andar inteiro quase, hoje até está maior, onde eles tinham áreas dedicadas à área da GO, clínica médica, PED, então eles conseguem ter tudo isso. Não é a nossa realidade, mas é bem interessante. Então foi uma grande visita, além de conhecer, trocar muitas ideias de como que a gente poderia trazer um projeto mais robusto aqui para o hospital. Então a professora Maria do Carmo, a enfermeira Mona Lisa, que estava lá na época, foram grandes parceiros aí em uma das melhores visitas que a gente teve. No mesmo ano, teve o primeiro simpósio de simulação internacional do Brasil. Fui lá no Einstein. E era ele junto com a Sobracim, até então era a Abracim. Inclusive eu sou membro da Sobracim, que é a Sociedade Brasileira de Simulação e Saúde. É outro fator que ajudou bastante a desenvolver, né, nessa temática. E lá, no meio do simpósio, tinham visitas técnicas. Eu tive lá um contato, né, no centro, que ficava fora da unidade de Morumbi. E aí foi a primeira visita no centro, na unidade de Morumbi do Einstein. E é um centro assim, bem integrado ao hospital, muito parecido com o nosso ambiente, nossa realidade. Porque da UFMG, ele tem um foco maior na graduação, na residência. E aí eu queria muito essa vertente com assistência. Qual o legado? Qual que é o nosso papel da AGEP, né, do hospital, né, esse centro, para melhorar a qualidade da assistência? Então era o que eu me questionava, é o que a gente queria realmente trazer aqui para o Júlio Miller. E aí lá tinha esse perfil. Então a outra visita foi lá no centro do Albert Einstein. Não trazendo datas, depois também de uma ótima visita, apresentando local, bastidores, então me ajudou a ter muitas ideias para cá. E aí depois conheci o centro do São Camilo, também teve um simpósio e um encontro com a enfermeira Pamela Jeffries, ela é americana, é uma das referências em simulação. Ela esteve no Brasil, não perdi a oportunidade, fui lá conhecê-la. Tem até um livro autografado, né, por ela também. E aí ela também, o centro deles bem interessante, numa pegada bem otimizada, pouco espaço, muito do que a gente tem aqui. Então eu fiz 3 visitas que foram cruciais para entender a dinâmica e trazer ideias para a gente vencer nosso obstáculo do Júlio Miller, né, Lívia? Que é o quê? Espaço. Você sabe que aqui é o hospital da década de 40, adaptado em 84 para o seu hospital de ensino, mas que se mantém as suas essências estruturais, arquitetônicas. Então, o que me falaram é, olha, no novo projeto, Emília, se você quiser, embaixo da GO. Eu falei, gente, para quem está roendo um osso em uma sala adaptada de 20 metros, esse espaço está de muito valia. E eu falei, tudo bem, o que vocês têm? É um L aqui, é um triângulo. Vamos estudar essa planta. E aí, com essas visitas, isso ajudou a vencer e pensar na melhor planta, otimizada. Que ótimo. Então, para a gente falar sobre os objetivos, né, do Centro de Simulação, eu queria que você falasse para nós os principais objetivos do Centro de Simulação no contexto de um hospital universitário e descrever para a gente as atividades, né, que são desenvolvidas atualmente no Centro Legal. de Simulação. Perfeito, eu acho que até se conversam. Então, os objetivos que a gente tem, primeiro, é com o ensino,
com a pesquisa, com a inovação e com a segurança do paciente. No ensino, a gente tem os objetivos de viabilizar propostas que utilizem desse método a nível de graduação, residência, pós-mestrado, doutorado. Então, a gente fecha a parte de formação. No ensino ainda temos a educação permanente, que é o treinamento de profissionais do hospital e externos ao hospital. Exemplo de hoje, né, que é uma parceria com o estado, onde tem gente de Matupá, do estado todo, vindo capacitar aqui com a gente. Na pesquisa, então, viabilizar propostas, inclusive isso é um dos principais motivos nossos, que é algo que eu passei no meu mestrado. Imagina, fazer uma pesquisa de intervenção dentro do mestrado, que é um período curto de 2 anos e meio de intervenção, usando a simulação, sem ter simulador, né? Você tem pessoas para apoiar, e a gente sabe que no Brasil a gente já tem poucos incentivos de fomento. Então a pesquisa é um dos grandes modos nossos de realmente apoiar. Então hoje, quando um pesquisador quer desenvolver algo nesse sentido, ele vai poder contar com a estrutura do SEBS, com simuladores, com a equipe. Então é uma equipe que ajuda tudo na parte operacional, até na concepção de cenários. Então é uma equipe que está se desenvolvendo cada vez mais do método para apoiar o pesquisador quando ele tem uma ideia de desenvolver algo nesse sentido. Então a gente já teve vários exemplos de desenvolver, e também apoiar pesquisas mais externas. Eu quero testar um ventilador mecânico quanto à sua aplicabilidade. Chegou uma luva nova no hospital, será que ela é segura? Será que ela não rasga? Eu vou treinar e vou testar no paciente? Não, melhor no ambiente simulado. Então, na pesquisa e inovação, a gente tem atuado nesse tipo de projeto. Na segurança do paciente, realmente fortalecer o quê? Temos as ameaças latentes, que é o que? São situações que podem causar ameaça ao paciente durante a assistência. Então, a gente tenta participar hoje do núcleo de segurança do paciente e lá absorver, trabalhar as frentes da segurança do paciente, quais são os principais indicadores, agravos, o que hoje tem mais afetado, né, impactado na assistência, e transformar isso no que for viável em simulações, em projetos de ensino baseado em simulação. Então é um grande forte também nessa parte da segurança do paciente. Tá? Eu acho que eu falei dos 3 a 4 objetivos, e na inovação ela está aí, a gente também desenvolve hoje simuladores. Exemplo, a Lívia quer desenvolver um simulador na área neonatal, ou algo nesse sentido. A gente também hoje tem uma linha que a gente está tentando desenvolver simuladores de baixo custo. Simuladores são caros, né, pelas marcas. Então a gente já desenvolveu um simulador de porte ACAT, por conta de uma criança que estava internada aqui no hospital e ela tinha que fazer essa medicação, a equipe tinha uma certa insegurança, então a gente desenvolveu, porque era caro comprar, então a gente também já desenvolveu o simulador de treinamento, né, de passagem de PIC por ultrassom. Então a gente desenvolveu desde o Phantom, então a gente tenta recriar, hoje ainda com muitas doações entre a equipe mesmo, Pix daqui, Pix dali, aquela velha vaquinha que a gente tem que fazer, mas que a gente vem conseguindo desenvolver. A gente quer hoje sistematizar isso melhor, conseguir mais apoio e avançar, né, para a pauta de realmente ter captação de recursos. O projeto de hoje tem uma contrapartida, então a gente compra mais sangue artificial, mais material para moulagem, que é essa criação de feridas, né, cinematográficas. Então realmente a gente precisa disso para poder inovar também. E última coisa da pesquisa, que ainda é algo que ainda está incipiente, por exemplo, a gente vai ter uma pesquisa importante, envolve um custo alto, uma pesquisa patrocinada, e há um protocolo a seguir. Então, hoje em dia, a gente já vê artigos que relatam o uso da simulação para se treinar esses protocolos, para não haver quebra de protocolo. Então, o uso da simulação para ter mais segurança no sequenciamento, para não haver quebra de protocolo, não errar na simulação do que errar lá e perder um paciente de segmento. Você sabe muito bem, né, Lívia? Você que é dessa área. Então, é uma linha que também a gente está querendo desenvolver. E sobre os treinamentos, eles conversam muito com os objetivos. Hoje, nossos treinamentos são, em grande parte, educação permanente, né? Realmente projetos que vêm da assistência, de situações como erros que acontecem. Então, está muito linkado à segurança do paciente também. E muito também da graduação, e residência está começando ainda. E aí eu diria um destaque aí, para não repetir muito, é na linha também de gestão, de soft skills, né? Liderança, comunicação, gestão de conflito, treinamento até de como lidar com assédio moral, sexual. Então a gente tem treinamento também nessa linha, e está vindo um projeto novo aí, não querendo dar spoiler, sobre questão de violência sexual, que é um tema nevrálgico, delicado, e que muitas vezes o profissional se coloca numa situação bem difícil de enfrentar. Então a ideia é que a gente vai caminhar para alguns cenários nessa linha, catalogá-los e caminhar com esse projeto também. Olha que interessante, muito bom.
Você tinha comentado também, né, quando a gente estava aqui na conversa prévia, né, sobre as aulas fixas, os cenários fixos que já tem para a graduação, né, e só para explicar um pouquinho como que funciona com a questão dos acadêmicos, né? Ah, interessante. Que eu fiquei bem curiosa. Ah, como funciona? Então, essa questão de fixar, primeiro a gente faz uma catalogação de cenários, eles são construídos e catalogados, e aí cenários a gente fala que cria um catálogo, né, por área. Então, a gente hoje na pediatria, temos lá a professora Amanda, então a gente tem lá em torno de 10, 12 cenários catalogados, e aí de forma fixa eles têm uma agenda com a gente, igual lá no centro cirúrgico, tem um dia da otorrino, o dia, né, de acordo com as especialidades. Eu falo que o centro de simulação é muito parecido a um funcionamento e dinâmica de um centro cirúrgico mesmo. Então a gente tem um dia que é terça-feira que ficou exemplo, né? Então, exemplo prático, ficaram nas terças e quintas. Então terça de manhã são cenários com residentes e nas quintas com internos de medicina. E aí essa é uma agenda semanal, é uma das mais intensas que a gente tem. E nós temos as agendas fixas por semestre. Então, todo semestre, as disciplinas da enfermagem agendam com a gente cenários como hemorragia pós-parto, que já estão catalogados. Então, hoje o professor ele entra em contato e fala, ó, vai acontecer de novo aquela nossa simulação, projeto número tal. A equipe já sabe, né, qual que é o projeto, qual que é o número. E aí eles têm lá um roteiro, tem as fotos de como foi montado, o cenário, posição da mesa, posição do simulador, moulagem, e aí com isso eles conseguem recriar e já vai ficando mais fácil. Então, essa padronização, esse fixar de agenda, ele trabalha assim. E aí, realmente, essa agenda se dá pelo professor, não pelo aluno, hoje tem sido assim. Então, o professor que agenda, ou um preceptor, a depender de como eles trabalham na disciplina, e aí acontece de forma regular, ou semanal ou semestral. Hoje tem sido assim até pela nossa capacidade técnica, que é bem limitada ainda, a nível realmente de pessoal e estrutura. Eu acho que dessa você já me respondeu uma pergunta aqui que eu ia fazer. Como que a simulação, né, o centro de simulação, ele contribui para essa integração entre ensino, pesquisa e assistência, né? Eu acho que foi bem isso que você comentou. E eu queria saber como que você percebe, né, o impacto direto na qualidade do atendimento prestado ao paciente a partir dessas atividades de simulação. Você comentou ali da segurança do paciente, Sim. né? Acho que esses exemplos são bons, né? Então, por exemplo, a gente percebe, primeiro assim, pelos próprios profissionais. A gente hoje faz uma métrica de calcular qual foi o desempenho, a melhora no desempenho dos profissionais. E a gente faz a lógica, se o profissional tem um desempenho numa certa habilidade, esse desempenho vai refletir na assistência ao paciente. Então hoje a gente tem uma métrica de avaliar o conhecimento prévio, via um teste teórico e também muitas vezes prático, e um pós, para ver qual foi a curva de aprendizado antes e depois da intervenção mediada por simulação. Então, hoje a gente tem esse índice, é um indicador que a gente está acompanhando de como tem sido a melhor retenção de conhecimento imediato. Em algumas pesquisas a gente já trabalhou esse conhecimento tardio, né, em uma ou duas, e é interessante que a gente consegue ver, né, essa melhoria. E aí, é claro, ainda precisamos de mais indicadores que nos mostrem a melhoria lá na ponta, na prática, mas a gente já vê hoje, pelo próprio profissional, a satisfação também. Então, eles também fazem uma avaliação de como foi a experiência. Tem um índice que é o índice de autoconfiança após a intervenção. Então, eles aplicam um instrumento, inclusive validado, com dados psicométricos, bem interessante. Ele também nos dá essa resposta, acho que vai nessa linha. Ainda nos faltam mãos, né, para fazer de forma mais, né, genérica, né, mais escalonável. Mas em alguns projetos a gente já tem feito isso, inclusive a gente quer que outros pesquisadores desenvolvam, a gente tem criado esse banco de dados. E a gente também tem muitas gravações, né? Elas são bem restritas, a gente segue toda a LGPD, e aí pelas próprias gravações a gente vê a gravação do cenário de como eles chegaram e de como que eles saíram no final da intervenção. Então é muito nítida a resposta a tempo para fazer um determinado procedimento. Exemplo, o tempo que eles levaram para identificar uma parada no primeiro cenário, quando eles chegaram para o treinamento, de como que é no final do dia. Então a gente consegue ver, né, que melhorou esse tempo a resposta, e como é um protocolo, existem, né, estudos que mostram nos primeiros 3 a 4 minutos, tem que estar já acontecendo isso. Então tempo-resposta, hoje a gente tem como parametrizar isso, então é uma forma que a gente tem conseguido avaliar essa questão. E é claro, a gente vê a própria satisfação do profissional, né? Um profissional também mais engajado, mais satisfeito, ele vai ter uma assistência melhor. Então a gente entende que isso está tudo interligado. Confesso que é um desafio ainda a gente avançar nessas métricas com
BIs, né? A gente tem residentes de gestão que estão desenvolvendo esses painéis para a gente. É uma parceria muito importante, eu acho que isso vai ajudar a evoluir cada vez mais. Legal. E assim, voltando até a falar da infraestrutura, como tem sido o apoio da instituição, né, para manutenção e expansão da simulação. E eu queria que você falasse também das como que foram as parcerias internas e externas, né, pro centro de simulação. Como tem sido, né? Como foi e como tem sido essas parcerias? Legal. Sobre o apoio, não tem assim o que reclamar. Eu acho que a gente já teve várias gestões, né? Isso faz parte do processo SUS, do processo administração pública, né? A gente tem essas rotatividades de gestores, isso a nível de alta gestão e também gestões locais. De todos, a gente teve sempre uma boa conversa, um bom entendimento, desde a primeira concepção do projeto até o atual. A exemplo disso, a gente tem hoje contrato em discussão, né, em processo de licitação de manutenção, então tem muitas instituições que não apoiariam isso, e a gente tem esse apoio aqui da gestão atual. As gestões, tanto atual como anteriores, né, apoiaram a compra desses equipamentos, de simuladores. A outro exemplo, a própria parte de recursos humanos, que é algo que a gente ainda vai conversar, a gente sente que esse apoio aconteceu, visto que a gente hoje tem profissionais escalados no período da tarde, no período da manhã, que também tem plantões no final de semana, então eu vejo que esse apoio realmente tem sido muito positivo. E também nos parceiros nossos, né? A gente conversa ali com a pesquisa, né? Com vocês, conversa com a área da assistência, então sempre que é possível, cedem materiais, cedem equipamentos, são nossos facilitadores. Então, uma das maiores parcerias que a gente pode ter é ter um corpo de facilitadores que adotem, que aderem, que tenham adesão a essa proposta. Eu diria que a simulação ela não existiria se não houvesse essas parcerias internas. Então, eu vejo com muita positividade, a gente sente que tem que aumentar, mas eu acho que ainda carece de a gente criar algumas normativas de incentivo, né, a essas participações, mas é algo que já está no radar, né? Nosso atual gerente, o professor Jorge, já deu esse apoio para construí-la, então acho que a gente vai caminhar muito bem nessa pauta. E sobre a expansão, né, e manutenção do centro, eu vejo que enquanto expansão, para quem não conhece, a gente tem um hospital novo que vai acontecer, então é muito favorável o nosso cenário, né? A gente vai ter um centro que vai ser, já comentei, né, 4 a 5 vezes maior do que é aqui hoje. Então hoje a gente já tem uma demanda muito boa de produção, a gente começou com 17 projetos ano, lá no início. Hoje a gente está em torno de 150, 140, então um crescimento assim de mais de 500%, né, em atividades e também em nível de complexidade, né? São projetos cada vez mais complexos, com mais realismo, isso também entra, né, na conta, digamos assim, então a gente vê com bons olhos a expansão que está, tanto de infraestrutura e esperamos que em recursos humanos isso aconteça também. E é claro que na parte de acervo, tecnologia, essa expansão também vai acontecer, a gente precisa de equipamentos, câmeras, sistema de gravação. Um bom exemplo aqui de parceria interna, que eu não comentei, o próprio Saúde tem sido um grande parceiro, além da parte de tecnologia, um grande ator, né? Vale a pena citar aqui, né, o nosso Will, que né, nem porque ele está junto com a gente, inclusive nessa iniciativa agora, mas a gente vê que um cenário com um ator, ele é muito mais real, né? Imagina, a nossa profissão, ela demanda muito da conversa, da comunicação, as soft skills. E um simulador, um robô, ainda não está nem aos pés de uma pessoa. Então, a gente vê que o uso de atores tem sido muito positivo. E como a gente não tem recurso para isso, é mais uma parceria que acontece, né? Então, eu queria destacar isso, realmente muito interessante. Então, mesmo como eu fiz o comparativo aquela hora lá de X metros quadrados, né? Uma meia sala para 120 metros quadrados, né? Você falou? E assim, como você sai também, eram 2 profissionais no início, né? No início era só eu. Você... E aí depois veio a gestante, que veio a Silvia, veio a Cris, aí elas saíam, voltavam, hoje, né? Vocês estão num quantitativo de... Atualmente escalado, a gente está assim fixo, né? Então a gente tem hoje uma enfermeira e uma técnica de enfermagem à tarde, e uma enfermeira e uma técnica de enfermagem de manhã. E a gente tem férias, né? A gente sabe como funciona qualquer local. O que eu queria, né, até comentar. E aí, além de tudo, o RH, né, além de montar o cenário, lógico, fazer toda a parte executante ali, ainda entra como ator também, né? Entra como ator. Então, além do Will, né, a gente sabe tem os Mari, atores convidados aí, Carvalho. Né? E aí, quando não é aluno, né? Thaísa já foi atriz também. Eu falei ali, todo mundo vai ser ator, né? Eu já fui de uma cena também. Quando então, não tá trabalhando, atua. Tem que atuar, né? A gente faz isso tudo na parceria, né?
E assim, dentre os desafios e aprendizados, né? O que mais marcou para você, assim, desde o início da ideia até hoje com o centro funcionando, Emílio? O que você destacaria? Primeiro assim, apesar de ser um grande visionário e querer que aconteça, a gente não imagina, será que vai dar certo? Meu grande medo, eu vou juntar isso com o meu grande medo no início, né? Era de ser um elefante branco, porque o custo, né, o aporte foi alto. Teve um momento que a gente chegou a investir, né, com simuladores que tem um investimento realmente elevado e disso não ter realmente vazão, não ter utilização. Era um grande medo enquanto serviço público, enquanto SUS, enquanto assistência, porque imagina, poderia estar sendo aplicado ali ou acolá, como a gente sempre pensa. Mas foi interessante que isso aconteceu. Hoje a gente vê que o custo indireto de melhoria na assistência de um paciente que deixa de ficar hospitalizado, uso de medicação, deu certo. Se eu pudesse falar comigo lá no passado, eu ia falar, ó, vai que vai dar certo. Então, eu diria assim, que isso me marcou muito, porque é o momento da inauguração, pegar um fato, né? Quando eu olhei para a inauguração do novo espaço, ainda que neste hospital, e que foi no dia do aniversário do hospital, isso me marcou muito, porque uma hora eu parei e peguei olhando sozinho, falei, nossa, deu certo, né? E não é para mim, né, para a Emília, deu certo assim para os profissionais. Tanto que eu estou aqui, está acontecendo o cenário, não é dependente, né? Ah, o Emília não, hoje realmente tem uma equipe que ela consegue, né, tocar as cenas. Então realmente me marcou olhar para isso e ver que a gente está conseguindo contribuir para um hospital aonde eu nasci. Um hospital, né, fora outro lugar, né? Conheci, né, a Raíssa, que é minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, né, que foi na faculdade para o hospital, aonde meu pai curou um câncer, né, ele fez tratamento aqui, está curado. Enfim, é um hospital que devo muito, né? Assim, é onde eu construo minha carreira, sou feliz, né, enquanto profissional. Então isso me marcou muito, poder contribuir com a história desse hospital, nessa região, né, nesse local e realmente ver que está tudo Que entrelaçado. bom. Bastante significado aí, né? Muito. Você acha que ainda falta, tem alguma coisa ainda para falar assim, não está consolidado? Assim, você acha que falta ou não? Está consolidado hoje a simulação no hospital? Eu acho que em termos do que a gente tem hoje, ela tá consolidada. Assim, o que eu sinto é que a gente precisa avançar em ter mais a questão da autossustentabilidade do centro. Então a gente precisa melhorar a nossa forma de captação de recursos. Cada vez mais a gente tem que ser mais criativos, então acho que isso ainda falta. Enquanto método, enquanto estratégia de ensino-aprendizagem, acho que está bem avançado do que a gente estava antes, então está bem consolidado. Então realmente a gente está numa fase de quê? De treinar as equipes que atuam no centro para serem cada vez mais especializadas. Eu acho que ainda falta a gente fazer um simpósio local, né, regional, a gente quer fazer isso, não tem ainda, a gente tem que realmente estar indo para fora. Então eu acho que não querendo demais, né, e nunca satisfeito com o que a gente já tem, mas já estamos muito felizes com os resultados, né, que a gente já tem causado aqui na região, no hospital, e que não é feito só por nós, é por todos juntos, né, nessa situação, mas que ainda faltam esses pequenos desafios para a gente realmente se consolidar enquanto referência local, enquanto apoiador local, que ainda precisa avançar nessa pauta. Então, você trouxe até a questão da pesquisa, né, que para fazer as simulações na área de pesquisa também. E eu queria te perguntar da sua pesquisa do mestrado, assim, das suas publicações, os resultados. Queria que você falasse para a gente sobre isso. Assim, né, o que gerou de publicações, o que gerou de resultados. Legal. Porque, assim, é muito curioso esse assunto. Assim, eu fiquei aqui, fui indo querendo saber mais como que foi a construção da simulação. Mas, assim, só pra gente voltar um pouco para a pesquisa, que até eu deixei fugir aí um pouco o assunto, mas por curiosidade mesmo. E olha que eu tô aqui nesse hospital desde 2021, vi lá na salinha pequena, acompanhei a inauguração, mas a gente quer saber também dos resultados ali na questão da pesquisa do seu mestrado. E se teve outras, às vezes você, né, continuou os estudos, se teve outras publicações, outros... Sim, temos sim. Bom, do mestrado, também, né, além de falar tudo isso, eu fiz um mestrado aqui também, né, é um programa aqui do Hospital Universitário Júlio Miller, devo muito ao hospital, né, eu acho que é uma parceria que tem sido paga dia a dia, né, digamos assim. Bom, a pesquisa, então, ela visava, primeiro, trazer a estratégia de simulação como método de intervenção. Foi um estudo quase experimental, do tipo antes e depois, onde a gente tinha a intenção inicial, né, de fazer a capacitação na temática
de reanimação cardiorrespiratória. Era uma temática, por eu ter esse contato com a UDP e ali na JEP, era bem preemente, então eu tentei trazer. Por ser um mestrado profissional, ele já pede da gente algo intervencionista, algo legado, algum legado, algo que tenta resolver algo da profissão. O acadêmico também, mas o profissional mais ainda, e dá algumas possibilidades. Então eu tentei juntar isso, né, de fazer a intervenção. Então o mestrado ele visava esse treinamento e a gente teve 2 grandes objetivos, que era avaliar o desempenho das equipes, qual foi se realmente a retenção de conhecimento ela foi significativa, e avaliar a qualidade do cenário enquanto método. Foi bem construído essa simulação, a utilização da metodologia foi adequada, então a gente aplicou 2 instrumentos, apesar da publicação final a gente trouxe mais um resultado, que foi uma escala de design e de simulação. Então a pesquisa ela se ateve a isso e teve importantes achados. Ainda nessa linha, a gente fez com profissionais com diversas profissões, então participaram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Era para ser 5 a 6 turmas, no final foram 10. Participaram 91 profissionais, né, dessa intervenção. Também tiveram residentes, né, já formados também, né, nas turmas. Todas as turmas tinham o profissional, né, representando ali médico, o enfermeiro e o técnico. Foi intenso, eram os finais de semana, sábados e domingos. Minha casa inteira veio para o hospital porque precisava de televisão, precisava de... né, não tinha estrutura, né? Foi um desafio que veio aí também, mas conseguimos fazer e no final ficamos com uma lista de espera, porque a gente tinha que parar, né? Era um mestrado. Aí paramos na 10ª turma, que já estava com um N muito grande e eu precisava compilar os resultados. E aí o que foi interessante nos resultados? A gente aplicou o teste de Wilcoxon, e esse teste bem interessante aqui eu até destaco. Esse livro que está na mesa foi uma grande referência, né? Fiquei muito feliz até quando eu vi aqui na composição do cenário, né, da Pollitt e da Beck. Então foi aí que eu consegui aprofundar qual era o método que poderia realmente trazer essa retenção do conhecimento, essa estatística, né, analítica, a gente utilizou ela. Também estudou estatística descritiva, né, de outros achados, né, nos nossos dados. E ela mostrou que a retenção do técnico de enfermagem, por exemplo, foi mais de 30% entre o antes e o depois. No profissional enfermeiro também ficou muito próximo de 30% do aumento, né, do ganho de conhecimento, de como eles chegaram, de como eles saíram, porque a gente fez um pré-teste teórico e prático antes de começar a intervenção. Até para o facilitador foi interessante porque a gente tinha uma noção dos gaps, das lacunas de conhecimento, logo no início da intervenção. E isso ajudou ao longo, eram em torno de 12 horas de capacitação. E aí o pessoal fala, nossa, isso no mestrado? Foi no mestrado, tudo isso. E a gente fez isso e conseguiu analisar. Então, primeiro, um dos resultados interessantes que os estudos corroboraram. Quem é o primeiro profissional, normalmente, que está próximo do paciente quando acontece primeiros sinais de alerta frente a uma parada ou um agravo? É a enfermagem. Então, a gente identificou primeiro que foi um público-alvo, foi interessante ver esse aumento da retenção nos dados psicométricos, mas também nos relatos, porque a gente gravava, né, tinha estrutura, então eles relatavam isso, que isso era muito importante. Então, um achado muito interessante foi esse. Tá. Então, a escala de design, ela ficou dentro dos parâmetros aceitáveis nos artigos, então com um índice de satisfação acima de 90%, né, nos itens que ela tem. Isso também mostrou então que o cenário foi bem construído, isso foi validando a estratégia, né, para depois implantar no hospital. Então, a gente fala que foram bons achados para a gente até pensar em outras intervenções. E como a gente falou da lista de espera, a gente teve que parar, mas a gente não parou por aí. Por quê? Eu acho que esse que é o legal do mestrado. Até hoje a gente faz essa capacitação, já se passaram aí de 2018 para cá quase 10 anos, né, ou quase 7, 8 anos, e a gente ainda faz esse mesmo cenário, então dizer que isso não morreu na pesquisa, né, ele continuou, gerou frutos, gerou o próprio centro de simulação, então foi realmente um projeto, um programa de mestrado que incentivou e que sistematizou a implantação do serviço de simulação no Hospital Júlio Miller. Então, além desses achados, também gerou um grande legado até para constituir equipe, pessoas que hoje estão fazendo carreira na simulação. Então, assim, imagina esse impacto, né, que é imensurável, né? Fora a questão da assistência. E aí eu acho que a nível de pesquisa eu diria um pouco nesse sentido. E aí eu não sei se fugiu alguma pergunta. Não, é isso mesmo. É isso, né? Então foi um sucesso desde o princípio. Que bacana. E assim, eu queria, né, só pra gente encerrar, que conselho você daria para outros profissionais ou gestores, né, que têm esse desejo de implantar os centros de simulação nas suas instituições, né? E eu queria saber também, responde essa primeiro, depois eu vou para outra. Só que acho que eu preciso falar das publicações, né?
Ah, faltou. Posso falar? Pode falar. Então, fora a escala de design, Lívia, tem também as publicações, né, que você Isso, perguntou. eu nem lembro. Então, das publicações, a gente teve primeiro um artigo, ele foi publicado numa revista A1, inclusive bem interessante, né, com um bom impacto, foi a revista latino-americana de enfermagem. Para mim, muito interessante, por ser um mestrado profissional e não acadêmico, a gente conseguir gerar um artigo com tamanho, né, importância, né, a nível do meio acadêmico. Depois desse artigo, a gente já teve várias parcerias, já tiveram mais 5 artigos oriundos de projetos do Centro de Simulação. Então, já teve um artigo na atenção materno-infantil, que é uma atividade que a gente fez. Já tivemos artigos em parceria na época da Covid. Teve um artigo mais recente, foi acho que ano passado, sobre uma revisão sistemática da implantação, né, da equipe de Código Azul, né, em hospitais. E além de apoiar outros projetos, né, como até desenvolvimento de um software para a higiene das mãos. Então, a gente teve já em torno de 5 a 6 publicações, né, que eu participo como autor, e vários trabalhos também em simpósios da temática. Então, a gente já teve 3 publicações em anais no Simpósio Internacional de 2024, foram 3 publicações que foram na revista do Einstein. No SAM de 2024, a gente teve 6 trabalhos aprovados e apresentados lá também. Então é interessante que a gente sai de um papel de passivos, né, só consumidores de revisão, de literatura, a serem também referências. Então acho que é interessante ver esse movimento acontecendo e é sempre com muita parceria, né? A parceria é muito forte com professores, com estudantes, com residentes, com profissionais. E a gente quer avançar na temática de inovação, de publicar os simuladores que a gente criou. Então a gente está com vários aí artigos também no radar. Inclusive esse ano a gente tem um simpósio internacional, a gente quer levar também trabalho. Então a gente realmente quer não só consumir, mas trocar experiências, né? Acho que é bem legal. E qual o conselho você daria para outros profissionais ou gestores que têm esse desejo de implantar os centros de simulação no seu serviço? Interessante você conhecer, né, até comentar, eu faço uma pós de simulação em saúde hoje, né, pelo Einstein, então ela ajuda bastante nesses pilares, hoje eu tenho mais entendimento até disso. É uma pergunta muito interessante e complexa. Primeiro, é interessante conhecer o perfil, para que é o centro? É algo para o meu empreendedorismo? Que nicho que eu quero atender? É dentro de uma faculdade, então é mais para graduação? É dentro de um hospital, mas vai atender só a assistência, a educação permanente? Eu vou ter cenários a nível clínico, a nível de gestão, comportamental. Então, primeiro entender esse perfil, né, e qual que é o objetivo, entender o recurso disponível que você tem, mas mais do que isso, entender do método, porque você pode começar com um pouco. A gente fala, né, a simulação ela não é uma tecnologia, mas é um método de ensino e aprendizagem, isso tem que ficar muito claro, né? Ela é o fim, ela é o meio, não é o fim, né? Então é importante entender que você vai poder promover algo para atingir o impacto na assistência, não confundir o meio com o fim. E aí eu diria que conhecer o perfil, conhecer o objetivo, se puder estruturar um modelo de negócio é importante, mesmo no ambiente público. A gente fez um modelo de negócio, né, a nível de EBSER, inclusive a gente participou da construção da diretriz de simulação a nível de Brasil, ela ainda está em fase de publicação, mas no hospital fomos que participou desse grupo que construiu a diretriz de simulação nacional, então ela vai ser bem interessante, um marco importante, e lá a gente traz isso também. Equipe disponível, se você vai poder ter equipe, se você vai depender de negociação de carga horária, então entender também seus recursos disponíveis é importante para você construir um centro e implantar, se você vai ter esse apoio, conseguir o apoio institucional, senão você às vezes não consegue, a não ser que seja algo mais pessoal, né, da seu empreendedorismo, mas se for dentro de uma instituição, conseguir o apoio, fazer essa fase de conhecimento é importante, qual que é o impacto da assistência, qual que é o impacto, né, e conhecer sobre custos invisíveis. Qual que é o custo invisível, né? O que a gente está atendendo, por que é importante eu ter um profissional fixo e não alguém? Aí entender a complexidade que é um serviço desse, que não você parte para algo muito provisório, né? Eu fico só, eu tenho a carga horária só de um fulano. Aí você não tem aquele segmento. E aí o mundo da simulação é muito vasto, né? Desde das etapas que compõem uma simulação, pré-brief, brief, intra-simulação, debrief. Então, se você não constitui equipe para formar identidade, desenvolvê-los, eu diria que você vai ficar muito limitado. Então, a construção do centro ela passa muito também para a estruturação de recursos humanos realmente dedicados, construindo carreira,
porque é um processo a médio e longo prazo. Então, eu diria que também é importante conhecer essa possibilidade de estruturar com recursos. A gente já conseguiu avançar tudo isso hoje porque a gente conseguiu realmente constituir uma equipe dedicada a esse serviço. Ótimo, Emílio. E então você vem de 2018, quando você faz o mestrado, hoje em 2025 você faz uma pós-graduação. E aí uma pergunta assim para você fechar com a gente aqui: o que te move a seguir investindo tempo, energia, estudos, né, inovação e formação na sua formação, né? O que te move? É saber ver o impacto, né, nas pessoas. A gente vê as pessoas mudando, saindo diferente das atividades. A gente, na hora final do debrief, da reflexão, a gente sempre tem o hábito de perguntar de alguma palavra, né, do evento. E aí muitos aqui são testemunhas do que eu falo, né? E aí eles dizem que, olha, que interessante a gente ter participado. Isso eu vou fazer diferente. E mais do que isso, as pessoas pensarem em ações, né? O que a gente pode fazer então para isso não acontecer com o meu paciente? Então eles elaboram planos de ação na simulação, eles fazem cartas para os gestores, fazem processos para poder, olha, essa cama não está legal aqui, então ela tem que ser uma nova, essa cama tinha que ser com grade. Então você vê a mudança nas pessoas é uma coisa que me move muito, porque é algo que parte das pessoas, né? A gente forçando nada, a simulação ela tem esse poder. Ela consegue causar isso nas pessoas, mas também muito por elas mesmas, né? Porque se elas não estão abertas a isso também não causaria. Então, ver essas reações e ver que realmente há melhoria, isso move muito, né? Então, a gente vê pessoas que mudam realmente a forma de agir, o pensar. Então, é um exercício muito interessante de empatia também, porque muitas vezes a pessoa que vem participar da simulação, ela vai estar no papel daquele paciente, vai ver o que ele passa. Então, um excelente método para a pessoa exercitar ela naquele papel. O exemplo que eu gosto de dar é um artigo que falava que as pessoas, né, o maqueiro, ele andava muito abrupto com o paciente. E aí fizeram uma simulação e colocou ele como paciente. E aí as pessoas passaram do jeito que ele passava, nos degraus, nas elevações. Depois da simulação eu gravo muito isso e trago esses exemplos também com a gente. Ele saiu e falou, nossa, eu nunca mais vou fazer isso com o paciente. Então, olha o poder de você usar uma estratégia bem aplicada, da forma ética, tem que ser um ambiente seguro, psicologicamente seguro, né? Tem tudo isso, né? Realmente não é o caso hoje, mas quando ela é bem aplicada, ela causa uma mudança muito, muito significativa na profissão, na vida das pessoas. Então, ver isso me motiva muito. Então, eu vejo assim que eu tenho ainda muito a aprender, né? Porque vejo que é um campo ainda muito vasto para poder contribuir, né? Estou fazendo a pós, estou num grupo de pesquisa para um futuro doutorado, quem sabe. Então, acho que cada coisa no seu tempo, né? E tenho dois filhos muito lindos em casa que eu fico pensando, né? O quanto que é importante esses treinamentos de urgência e emergência, de primeiros socorros, né? Quantas vidas não seriam salvas? Então, ainda tenho um grande anseio de fazer um projeto social, né? Para a sociedade, para as escolas, que realmente a gente leve isso, né? Um pouquinho dessa qualidade e evitar realmente causas que seriam evitáveis, né? Que levam a agravos. Então, é o que me move muito, ver a mudança e ainda esse anseio de fazer muito mais. Ok, parabéns. Então, assim a gente finaliza, né, o nosso primeiro episódio de Conexão Pesquisa, né? Quero agradecer imensamente o nosso convidado, né, o Emílio, e quero que isso se expanda cada vez mais. Eu vi que você tem muitos projetos, né, que isso vá com força para frente, né? E que essa sua paixão por transformar realidades dentro do SUS, né, por meio da pesquisa, se concretize e só cresça. E quem nos ouviu até agora, muito obrigado, né, pela companhia. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com colegas, professores, estudantes ou gestores que também acreditam na ciência como um caminho de transformação. Fique ligado nos próximos episódios, onde continuaremos explorando as conexões entre pesquisa, saúde e inovação. Até a próxima, seguimos conectados pela ciência.